Nessa aula, a gente vai continuar falando sobre pronomes que são usados para se referir a coisas. A gente vai agora fazer uma explicação e exercícios direcionados para pronomes referentes a coisas, tanto no singular como no plural. Vamos começar agora aqui o compartilhamento de tela com vocês. Então, o que eu vou fazer aqui nesse exercício? Eu vou te dar a frase em português e você já vai aprendendo as palavras em inglês. Vamos ver então. O Brasil é um país grande. O sublinhado é o sujeito da frase. E você vai substituir o sujeito, que nesse caso aqui nós vamos trabalhar com, só um instantinho aqui, com países, animais, coisas, que é quando a gente usa o it, né? E quando a gente usa o they, e a gente vai trabalhar no singular e na posição, nesta página aqui, na posição de sujeito. Então, o Brasil já está sublinhado para você saber que ele é o sujeito. E todas as frases aí em português vão estar sublinhadas, vão estar com o sujeito sublinhado para você saber quem é o sujeito. Então tá aqui, localizou o verbo, o Brasil é um país grande. Beleza, o sujeito está antes do verbo. Vamos ver como é que isso ficaria em inglês. Brazil is a big country. Brasil é o sujeito que a gente quer substituir por um pronome. Como é um país, it. A Argentina fica na América Latina. Então, para nós, a gente coloca a Argentina ou Brasil. Para eles não tem isso. Argentina is in South America. Então, Argentina vira o pronome it. 3. O cachorro dorme no sofá. The dog sleeps on the couch. Também não importa se a coisa para a língua portuguesa, na língua portuguesa, é feminino ou masculino. It sleeps on the couch. Então, aqui destacando, ó, que a gente tem sempre que estar atento aos verbos. Porque quando você localiza o verbo, você localiza sujeito, você consegue transformar o sujeito para substantivo e você consegue transformar substantivo em sujeito. Número 4. A gata está no telhado. The cat is on the roof. Mesma coisa aqui, localizando o verbo. E the cat, que é o sujeito, singular, vira it. E o último deles, a casa é velha. The house is old. Aí a gente localiza aqui o verbo e the house, singular, substituído pelo pronome it. Então, eu estou dando um exercício muito simples, porque isso aqui é um exercício de fixação. Só que na prova, depois eu vou explicar para vocês como normalmente são questões referentes a pronome. Aqui eu quero chamar atenção em relação aos verbos, né? O Brasil é um país grande. O Brasil é, né? Então aqui o verbo to be, Brazil is. A Argentina fica na América Latina. O verbo ficar em inglês, para algumas pessoas que já conhecem inglês, seria stay. Mas nesse caso aqui não faz sentido você usar stay. Stay a gente usa em outra situação. Quando a gente fala a Argentina está localizada na América Latina, é isso que o verbo fica quer dizer para a gente, né? Fica, está localizado. A loja fica no segundo andar. A loja está localizada no segundo andar. Na verdade, é isso que a gente está dizendo com o verbo fica nessas situações, quando a gente está falando de localização. Então, a gente vai usar o verbo to be também no lado direito. O cachorro dorme, então tá aí, para quem não sabe, dormir, sleep. Então, tá conjugado ali, ó, sleeps. A gata está no telhado, então, o verbo ser ou estar é o verbo to be. The cat is on the roof. A casa é velha, verbo to be de novo. The house is old. Ok? Vamos lá para agora o outro caso de quando a gente precisa se referir a países, animais e coisas no singular, mas quando a gente vai se referir ao objeto. Então, na frase, a chuva destruiu o país. Todas as frases do lado esquerdo, todos os objetos, né, das frases do lado esquerdo vão estar sublinhados para deixar mais evidente para vocês o que é o objeto do verbo na frase e também poder fazer a conversão em inglês. Então tá ali, ó, the rain destroyed the country. Então a gente tem aqui the country, o país. E agora a gente vai substituir pelo pronome objeto equivalente a coisas
no singular, é o it. Então, tá aqui, a gente sempre localiza o verbo destroyed. Então, destruiu o quê? The country. Destroyed it. The rain destroyed it. Então, 2. O governo ajuda a cidade. Então, tá aqui. Ajuda. The government helps. Ajuda o quê? The city. E the city vira it. O menino alimenta o cachorro. Alimenta. Tá aqui o verbo. The boy feeds. Alimenta quem? The dog. A coisa. A quem o verbo está direcionado. Feeds it. A menina alimenta a gata. Alimenta de novo. The girl feeds the cat. Então, alimenta. Alimenta quem? Alimenta o quê? No caso, alimentar só podia ser um ser vivo, né? Aqui não dá para falar de coisas. Aqui tem que ser um ser vivo. Então, tá aí. Vai virar. The cat vira it. Número 5, eles pintaram a casa. Tá aqui. Pintaram. Em inglês, essa frase fica They painted the house. Painted tá no passado. Né? Pintaram o quê? The house. Então, the house vai virar it. They painted it. Só para manter o padrão aqui, ó. Destruiu, tá no passado. Destroyed, aqui é um ED, caracterizando que o verbo tá no passado. Pintaram. Painted, ED, tá no passado. Então, você presta atenção aqui agora que the country foi substituído por it. The city foi substituído por it. The dog, it. The cat, it. The painted, it. Tá aí. E agora nós vamos para tratar desse caso quando ele está no plural. Então, você fala de... O que a gente faz? A gente fala de países, cidades, coisas, objetos, quaisquer. A gente precisa usar um pronome específico para falar de coisas. E no singular, a gente usa o it. E no plural, como é que vai ficar? No plural... Ops, tá alguma coisa errada ali? Não. No plural, vai ficar como agora? Os países são grandes. Eu estava checando aqui se eu apertei algum botão errado. Os países são grandes. Convertendo para inglês, traduzindo para inglês, the countries are big. The countries é o sujeito. Are, são. The countries é o sujeito que a gente quer substituir por um pronome. They, ok? They, porque they é o plural usado para ele, ela, se referindo a pessoas, e para ele, ela, se referindo a coisas, que para nós temos ele, ela, para coisas, países, animais. Eles não têm, por isso eles usam they. Então, quando você lê a frase they are big, você não sabe se they se refere a algo feminino ou masculino. Só dentro do contexto que você vai descobrir. Número 2. As cidades são quentes. The cities are hot. Aqui, ó, são quentes. Tá aí. Cities é o sujeito. Vai ser substituído por they. Então, repara que os sujeitos eu já coloquei sublinhado para ficar uma coisa intuitiva, né? Você já lê e você já identifica. Os cachorros dormem no sofá. Verbo dormir. The dogs sleep on the couch. Tá aqui. Identificou o verbo, você identifica sujeito, você identifica objeto. Tá lá. The dogs substitui o sujeito por pronome, vira they. 4. As gatas estão no telhado. The cats are on the roof. The cats é o sujeito, vai ser substituído pelo pronome they. The cats are. Os gatos estão. Tá aqui. Os gatos estão. The cats are. As casas são velhas. The houses are old. Aí a gente vai lá, identifica quem é o verbo. Tá aqui o verbo are old. The houses é o sujeito. Então, todos os que estão sublinhados do lado esquerdo são sujeito.
e todos os que estão entre parênteses do lado esquerdo são sujeito que foram convertidos em pronome, e os pronomes estão aí, pronome para se referir a coisas no plural é they, ok? Então aqui a gente não falou em nenhum momento sobre pessoas. E agora a nossa última página aí para terminar. Vamos lá. A chuva destruiu os países. Agora a gente vai estudar plural, mas sendo que a gente vai se referir ao objeto. Então ele está lá após o verbo. Então você repara que a chuva é o sujeito, destruiu é o verbo. Os países é quem sofreu a ação do verbo, né? O verbo foi direcionado aos países. Então tá ali, the rain destroyed the countries. Então, the countries vai ser substituído por them, ok? No caso do it pode ser o pronome sujeito e o pronome objeto. Já quando é plural, não. Plural, você tem que o sujeito é o they e que o pronome objeto é o them, ok? Não vou nem falar muito aqui, não. Você já vai reparar o padrão. O governo ajuda as cidades. Verbo ajudar. As cidades é o objeto. The government helps, ajuda, the cities. O menino alimenta cachorros, plural. The boy feeds, tá aqui, ó, alimenta cachorros. A menina alimenta gatas. The girl feeds cats. Aí, de novo, a gente identifica o verbo, por isso tem que conhecer verbo. Conhecendo cats, vai substituir por them. E o último, eles pintaram as casas. Pintaram vai ser painted. Então, identifica o verbo. The houses, que vai ser substituído por them. Então, só reforçando aqui os verbos, ó. Destruiu, destroyed. Vou até mudar a cor aqui, ó. Só para vocês depois memorizarem com facilidade. Olha aqui, vou colocar azul. Destruiu, destroyed. Ajuda, helps. Ficou verde ali. Alimenta, feeds. Alimenta, feeds. Pintaram, painted. Beleza? Aí você tem sempre que estar observando onde é que está o verbo. Por isso a necessidade de vocês estudarem aquela lista de verbos, conhecer os verbos, e tem a forma específica de vocês estudarem os verbos. Por quê? Porque na frase, você identificando os verbos, fica fácil de você reconhecer quem é sujeito, quem é objeto. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.